Nós temos aqui uma fonte de alimentação, fonte de tensão, um resistor e outro resistor, e os dois estão ligados em série. Neste circuito, nós temos que a corrente ela é a mesma ao longo do circuito. Então, a fonte de tensão está aqui e quando nós colocamos duas resistências, então nós temos aqui uma corrente fluindo pelo circuito. E nesse caso, ela é a mesma em todos os pontos, ela não vai se alterar. Outra coisa que nós podemos observar é que a tensão da fonte ela vai se dividir entre os resistores. Nesse caso, a tensão ela vai se dividir em R1 e R2. E a resistência total do circuito em série é a soma dos resistores R1 e R2. Vale a pena a gente ressaltar que se R1 e R2 tiverem as mesmas dimensões, mesmos valores, a tensão da fonte se distribui igualmente entre os dois. Porém, se eles tiverem diferença nos valores, por exemplo, se R1 for maior, o valor dele for maior do que R2, então a tensão, a maior parcela da tensão ficará com R1. Se R2 for menor, então a menor parcela da tensão da fonte ficará no resistor R2. Bom, pessoal, eu estou aqui com o Lucas e nós vamos fazer um experimento de um circuito em série. Aqui nós estamos com três diferentes lâmpadas, uma halógena, uma fluorescente e uma lâmpada LED. Nós iremos observar como a tensão se distribui entre cada lâmpada. Nesse caso, temos três lâmpadas diferentes e seriam três resistências diferentes. O que nós vamos fazer aqui é observar a tensão em cada lâmpada, como a tensão de 127 volts se distribui em cada lâmpada. Para esse experimento, nós estamos utilizando então as três lâmpadas que eu já mencionei, três bocais para lâmpadas, e nós temos aqui fio paralelo, pode ser de 1 metro se você quiser comprar, e também um plug para a gente poder energizar o circuito. Percebam aqui que a ligação ela é em série, então a gente tem um ponto de início, percorre todas as lâmpadas e um ponto de final. Também nós estaremos utilizando o multímetro, que será responsável por fazer a leitura da tensão em cada lâmpada. Vamos lá, Lucas? Vamos. Bom, pessoal, agora o Lucas vai fazer a medida de tensão sobre a lâmpada LED. Bom, agora o Lucas vai fazer a medição na lâmpada fluorescente. Beleza. Agora o Lucas vai medir a tensão sobre a lâmpada halógena. Bom, pessoal, aqui nós temos um circuito em paralelo. Neste caso, nós também temos a nossa fonte de alimentação V1, porém agora nós temos o resistor R1 e R2 ligados de forma diferente. Eles estão associados em paralelo. Então, eles possuem o mesmo ponto em comum entre eles, né? O que nós podemos tirar de observações desse circuito? Ao contrário do circuito em série,
a corrente ela vai se distribuir entre os resistores. Então, ao ligarmos uma resistência em uma fonte, nós teremos uma corrente total disponível para o circuito. Como nós temos dois resistores em paralelo, esta corrente ela vai se dividir entre este resistor e este resistor. Outra observação que nós temos é que a tensão ela é a mesma em R1 e R2, ou seja, se olharmos aqui a fonte de tensão, ela possui a mesma diferença de potencial entre esse ponto e esse ponto, ao contrário do circuito em série. E a resistência total para esse tipo de circuito é a associação em paralelo entre o resistor R1 e o resistor R2. Uma observação que nós temos aqui, diferentemente do circuito série, é que se R1 e R2 tiverem valores, dimensões iguais, então a corrente irá se dividir de forma igual entre os resistores. Então a corrente total que nós temos se dividirá igualmente entre os resistores. E ao contrário do circuito em série, se nós tivermos uma resistência menor, então se R1 for menor que R2, a corrente será maior no resistor de menor valor. E nesse caso, se R2 é maior que R1, a corrente será menor. Ou seja, a corrente ela sempre vai procurar o caminho mais fácil para percorrer. Nesse caso, é o caminho de menor resistência. Um circuito em paralelo. Então, todas as lâmpadas irão acender, pois estão com 127 volts em seus terminais. Aqui nós temos dois pontos comuns para cada uma delas, seria a fase e o neutro. Então, nesse momento, nós temos que cada lâmpada irá acender com diferentes luminosidades. Isso é devido ao fato de cada lâmpada apresentar uma resistência diferente, uma resistência interna diferente. A lâmpada halógena irá acender com maior brilho devido à sua resistência menor. A lâmpada LED irá acender com menor brilho devido à sua resistência interna ser maior e a lâmpada fluorescente ser o meio termo entre as duas lâmpadas. Agora nós vamos ver o funcionamento do circuito em paralelo. Estamos aqui o nosso experimento sobre circuito série, circuito paralelo e o que acontece quando nós ligamos diferentes lâmpadas, seja em paralelo, seja em série. Vale ressaltar aqui que no primeiro experimento, quando nós ligamos as lâmpadas em série, apenas a lâmpada LED acendeu e ainda por cima ela ficou piscando, um fenômeno que dificilmente nós vemos atualmente no nosso cotidiano. Nesse caso, o que ocorreu? Por que a lâmpada halógena não acendeu? A lâmpada halógena possui uma resistência muito baixa, então no circuito série ela se apresentou como um curto, ou seja, por isso que ela não veio a acender. Nesse caso, se ela é uma resistência muito baixa em um circuito série, também a tensão sobre ela foi muito pouca, então com isso a lâmpada nem chegou a entrar em funcionamento. A lâmpada fluorescente também não acendeu, e isso é devido ao fato de também ela apresentar uma resistência um pouco menor e também, nesse caso, ela ficou com uma parcela muito baixa da fonte de tensão. Com isso, a lâmpada também não entrou em funcionamento, devido a ela ser 127 volts. E a lâmpada LED, por que ela ficou piscando? Nesse caso, ela possui uma resistência mais alta, consequentemente ela ficou com a maior parcela da tensão da fonte. Porém, nós estamos vendo aqui que 92,7 volts é menor do que 127, então nós temos um caso de subtensão. Nesses momentos, o que acontece com a lâmpada LED? Ela vai apresentar esses tipos
de reação, ou seja, ela vai ficar piscando, ela vai acender fraquinho, e isso mostra qual é o comportamento da lâmpada LED em tensões baixas ou tensões em que ela não é indicada para operar. Então, com isso é só, pessoal. A gente agradece.